Para aprovar a planilha de reforma financiada na Caixa, você precisa tomar alguns cuidados, principalmente com o orçamento, o cronograma e os ambientes que serão reformados. Seja uma reforma simples de pintura e troca de acabamentos, ou mesmo uma reforma com ampliação de área construída. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve fazer o preenchimento da planilha PRM para financiamento de reforma e melhoria na Caixa. Esse assunto de reformas financiadas foi sugerido pela engenheira Alana, inscrita aqui do canal e seguidora minha lá no Instagram. Muito obrigado a você que sugeriu esse assunto e muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Neste vídeo eu vou te mostrar esta planilha preenchida de reforma e melhoria na Caixa. Tudo isso para garantir a aprovação correta da sua proposta de reforma financiada na Caixa. E só para você ficar contextualizado, o preenchimento dessa planilha vai ser baseado nessa simulação que eu fiz nesse vídeo, onde eu mostro como deve ser feito a simulação de reformas financiadas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois clica aqui no card e vai lá assistir ele. Você que me acompanha faz tempo aqui no canal sabe que antes de preencher a planilha de financiamento, seja de construção financiada ou de reforma financiada, eu uso as minhas planilhas que eu desenvolvi para levantar essas informações. Uma delas é a própria planilha de análise de viabilidade da simulação de financiamento imobiliário, e que você pode ver como eu uso ela no vídeo de simulação de reformas financiadas. E nesse caso que a gente está estudando, trata-se de um imóvel de R$1,5 milhão após ser reformado, no qual o cliente vai pegar do banco 500 mil para fazer a sua reforma. Todos os detalhes da simulação eu explico no vídeo que eu acabei de falar para você. Mas resumindo, nessa simulação que a gente fez, a gente identificou que o valor que devemos apresentar na planilha PRM para esse caso deverá ser de R$1.100.000. Para encontrar esse valor, eu utilizo a minha planilha de orçamento paramétrico, onde eu jogo todos os dados do projeto aqui e a gente tem um valor estimado de construção dentro dos limites referenciais do SINAP, sendo, portanto, um orçamento totalmente possível de aprovação na Caixa. É uma planilha muito simples, mas tem todas as informações que a gente precisa para levantar os custos, começando pelos custos de projetos e serviços topográficos, que a gente pode informar aqui. Para esse caso, a gente estimou R$20 mil de custo total de projetos. O próximo passo é a gente escolher o CUB do projeto de referência. No caso, a gente está utilizando a tabela SINAP para um padrão de projeto alto, no caso, o R1A, que seria o residencial unifamiliar padrão alto, com custo desonerado, ou seja, o valor total do nosso CUB de referência adotado é de R$ 2.674,87. Mas, Cleison, da onde saiu esse valor? Esse valor saiu do próprio SINAP, que eu tenho aqui a tabela de referência de demonstração de uso. E nessa tabela a gente consegue consultar o valor unitário por região, no caso aqui para o padrão alto. Tem uma para o padrão normal e outra para o padrão baixo. Como nesse caso a gente está fazendo estudo de caso de padrão alto, a gente está usando essa tabela como referência. E se a gente baixar aqui a tabela, você pode verificar que o valor adotado foi escolhido no caso do estado de São Paulo, R$ 2.674,87. Então essa é a nossa tabela referencial do SINAP para o mês de dezembro de 2022. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro, mas a última referência enviada para a Caixa foi no dia 13 de janeiro. Ou seja, por meados ali de fevereiro, lá por volta do dia 15 de fevereiro, vai ser liberado a planilha de janeiro. É sempre assim, tá, pessoal? Então veja, esses custos referenciais que a gente está usando nesse vídeo são de dezembro de 2022. Bom, agora que você entendeu de onde veio esse valor de 2.674 de custo de referência, a gente pode seguir aqui o preenchimento da nossa planilha de orçamento paramétrico. Aqui nesse terceiro item eu faço um cálculo rápido da área equivalente de construção do nosso projeto. No caso, o nosso projeto é de 290 metros quadrados. Fazendo a equivalência aqui, usando as minhas considerações e, claro, as normas, eu cheguei numa área equivalente de 300 metros quadrados. Com essa área equivalente, eu consigo levantar os custos aproximados usando esse valor de referência do próprio SINAP. Mas antes, a gente precisa levantar os custos dos serviços que não estão inclusos nesse valor de referência adotado. Se a gente voltar aqui na nossa tabela de referência, a própria Caixa indica aqui, que existem itens e serviços e materiais não inclusos na demonstração, ou seja, nesse valor de 2.600 e pouquinho. São todos esses itens aqui. E aí, esses itens a gente precisa levantar separadamente para poder incluir no custo final da nossa obra. E a gente faz isso aqui na minha planilha de orçamento paramétrico, no item 4, onde a gente vai colocar aqui todos os serviços que não estão inclusos. Então, nesse caso, entra os 20 mil de projeto que a gente levantou lá em cima, 10 mil para mobilização e desmobilização de canteiro, 15 mil para as fundações profundas, ou seja, tudo aquilo que está abaixo das vigas baldrames, 10 mil para complementos de urbanização em geral, jardins, muros,
5 mil para remoção de material relativo à escavação de terreno e remoção de entulho. Trata-se de uma obra de reforma, então com certeza vai ter bastante entulho. 8 mil reais para ligações definitivas de água, energia elétrica e esgoto. Nesse caso aqui eu estou considerando que a ligação mais cara vai ser da energia, porque eu vou precisar instalar os postes, o padrão de energia, mas a ligação de água e esgoto vai ser direto na concessionária, então não vai ser necessário fazer fossa de sumidouro, por isso um custo baixo aqui. 15 mil reais para instalação de água quente, nesse caso aquecimento solar com boiler. 20 mil reais previstos aqui para taxas e emolumentos, que aí entra prefeitura, cartório, Receita Federal, que seria o recolhimento do INSS para depois você conseguir fazer a verbação da sua obra. E 35 mil reais aqui para piscina, inclusive as instalações. É isso mesmo, nessa reforma nosso cliente vai fazer uma piscina na sua casa. E a piscina pode ser financiada na reforma. Com isso, a gente consegue levantar os custos que não estão inclusos lá na referência adotada. Feito isso, a gente pode partir então para a análise da composição do BDI, que é onde a gente monta o nosso BDI da nossa construtora, da empresa que a gente trabalha. Nesse caso aqui, a gente pode montar o BDI conforme o acórdão do TCU, que nesse caso aqui deu 28%. Só que, na Caixa, ela aceita um limite de até 18%. Acima disso, você precisa justificar. Essa própria composição que está aqui na tela já seria uma boa justificativa para fazer um BDI maior que 18%. Mas como não vem ao caso nesse vídeo entrar no mérito de justificativas, vamos adotar para esse exemplo 18%, que é o limite que a Caixa aceita para construtoras. Então, com todas essas informações, a gente consegue fazer o cálculo do nosso custo parametrizado, que representa um custo total, nesse caso, de R$ 1.111.000, ou R$ 3.832 por metro quadrado, levando em consideração todas essas informações que eu acabei de te apresentar. E aqui ao lado tem um gráfico que compara o valor da referência adotada, 2.674, e o valor do custo unitário parametrizado para esse projeto, que é de R$ 3.832. Agora, será que a gente consegue aprovar esse valor lá na análise de engenharia da Caixa? Vamos verificar aqui nessa planilha. Para facilitar o preenchimento, eu faço um arredondamento aqui nos valores. Então, esse custo de construção do projeto proposto, aqui em cima foi calculado em R$ 803.798. Para facilitar as contas, eu coloco aqui R$ 800 mil. Aqui eu coloco os itens não inclusos e aqui eu coloco os itens não inclusos nos serviços adicionais que serão preenchidos lá na planilha PCI. Daqui a pouquinho você vai entender. Só anotar esse valor, R$ 93 mil. E aí então a planilha calcula para mim o BDI. Então a gente tem aqui agora o custo total parametrizado arredondado, totalizando R$ 1.106.840, ou R$ 3.816,69 por metro quadrado. Mas e aí, esse valor pode ser aprovado? Aqui embaixo a planilha dá para a gente o resultado, sendo para esse caso o mínimo admissível de 1.004.000 e o máximo admissível de 1.160.000. O nosso orçamento é esse aqui, ou seja, estamos dentro dos limites aceitáveis considerando essa análise que a gente acabou de fazer. Então a gente pode considerar esse valor no preenchimento da nossa planilha de reforma e melhoria na Caixa. Vou te dar um exemplo aqui de um valor que não poderia ser aceito. Digamos que a gente considere aqui um orçamento maior. Vamos colocar aqui R$ 900 mil, totalizando R$ 1.224.000. Será que esse orçamento seria aprovado? Bom, não, porque para esse caso, o máximo admissível seria R$ 1.178.000. O nosso orçamento está acima do limite máximo admissível. Então a gente não consegue colocar um orçamento desse valor de R$ 1.224.000. Como nesse caso do meu cliente, ele quer apenas R$ 500 mil para fazer a reforma e esse valor de orçamento a gente consegue aprovar, então não tem por que a gente ficar tentando colocar valores a mais. Vamos aprovar esse financiamento de reforma nesse valor aqui de R$ 1.106.000, que vai atender às expectativas do nosso cliente. Então, tendo o valor definido, aqui embaixo a planilha dá para mim o valor de cada item que eu devo preencher lá na planilha PRM, de reforma e melhoria. E olha só, essa planilha que eu estou te mostrando aqui, eu desenvolvi para poder atender a Caixa. Isso mesmo, nos meus contratos aí de análise de processo de financiamento imobiliário, avaliação de imóveis, os bancos que a gente atende, eu uso essa planilha para poder fazer análise de viabilidade dos processos dos clientes para aprovar ou não os financiamentos imobiliários. E é por isso que no meu treinamento Mestre Fiscal de Banco, eu disponibilizo essa planilha para os meus alunos. Porque quando eu ensino eles a trabalhar com os bancos, eu ainda dou as ferramentas que eu utilizo na minha empresa para eles usarem nas futuras empresas deles. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu treinamento Mestre Fiscal de Banco. Clique no link para conhecer meu treinamento e veja como eu posso te ajudar a ser um prestador de serviço para bancos, fazendo vistorias de obras, avaliação de imóveis e análise de processos de financiamento imobiliário. Com isso, a gente vem aqui para a planilha e faz então o preenchimento do orçamento. Todos os valores que estão aqui são os valores que eu levantei lá na minha planilha de orçamento paramétrico. E se você ver aqui o final, está aqui R$ 1.106.000. E todas as incidências estão aprovadas. E lembra aquele valor de 93 mil que eu falei? Ele está aqui embaixo nos serviços adicionais, ou seja, serviços que não estão inclusos
nos custos referenciais. Então eu entro aqui, urbanização, remoção de entulho, ligação definitiva, instalação de água quente, taxas e emolumentos e a nossa piscina que o cliente vai fazer. Totalizando R$ 93 mil, que ao somado nesse orçamento total tem um valor de R$ 1.106.000. Agora vamos voltar aqui para o início da planilha e fazer o preenchimento passo a passo para você entender. Vamos lá. Aqui, claro, na identificação você vai colocar o seu nome do proponente, no caso o e-mail, CNPJ ou CPF dele. Aqui, os nomes, os dados do responsável técnico pelo projeto. Aqui, os dados do responsável técnico pela execução da obra, que pode ser a mesma pessoa ou não. Aqui, o endereço do imóvel. Lembrando que se você for adotar um BDI de mais de 6%, você tem que informar aqui o nome da construtora e o CNPJ dela. Inclusive, tem que constar na ART de execução da obra essa construtora. Então, não adianta você colocar lá um BDI de 18% e falar que vai ser executado por construtora, mas a ART não ser de uma construtora. A sua proposta não vai ser aprovada. Tem que ter cuidado com isso aí. Aqui na parte da documentação básica, você vai preencher aqui tudo sim, porque você tem que ter todas essas informações, exceto no caso aí de projetos onde não prevê ampliação de área construída. No caso de ampliação de área construída, você não precisa apresentar o projeto legal aprovado. Você pode apenas apresentar um croquis básico de arquitetura demonstrando o que vai ser feito na casa. Uma pintura de parede, uma demolição de parede interna que não implique em aumento de área construída, ou qualquer intervenção que não necessite da aprovação num projeto legal na prefeitura. Agora, nos casos de ampliação de área construída, aí sim você deve apresentar o projeto legal aprovado. No caso da finalidade da proposta, você vai preencher o caso, né? Reforma e melhoria com ampliação ou reforma e melhoria sem ampliação no caso de SBPE, ou só reforma de melhoria no FGTS, que aí entra o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela. Ah, mas Cleison, eu tenho um imóvel que é Casa Verde e Amarela, mas eu quero ampliar ele. Beleza, você pode ampliar ele, mas você vai entrar no SBPE e, consequentemente, você vai perder o seu subsídio que você ganhou para comprar a casa, né, o imóvel pelo Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida. Então tem que ter muito cuidado nessa tomada de decisão. Recomendo que se o seu imóvel for de linha de crédito do FGTS, você faça apenas reformas de melhoria, ou seja, pintar, trocar o revestimento ou tirar uma parede interna, mas sem ampliar a área construída. Nesse caso nosso aqui, é uma reforma de melhoria com ampliação pelo SBPE. Destinação do imóvel residencial. E aqui, pessoal, tem uma dica muito importante que tem que prestar muita atenção referente a essa planilha. Porque essa planilha que a Caixa fornece tem um erro de formulação. E o erro está aqui nesse campo aqui, ó, área do imóvel original. Se você analisar, você pode ver que a área do imóvel original e a área do imóvel após a reforma está igual. Mas eu preenchi igual mesmo porque realmente tem um erro nessa planilha. E a gente não consegue mudar a fórmula porque a planilha é bloqueada. Mas eu justifico isso lá no campo de outras informações que já eu vou mostrar para você. E o erro aqui é o seguinte. Aqui no padrão adotado, a gente vai informar qual foi o padrão SINAP que a gente adotou, no caso é o residencial unifamiliar padrão alto, e o custo unitário do projeto proposto. Qual que é o custo unitário do projeto que eu estou propondo? R$ 3.816,69, que é o que a gente levantou aqui na nossa planilha de orçamento paramétrico, como você pode ver aqui, R$ 3.816,69. Esse é o custo unitário do meu projeto que eu estou propondo. Esse custo vai ser utilizado para fazer o cálculo do custo de reedição, ou seja, quanto custaria para eu fazer esse mesmo projeto hoje? No caso, seria o valor de R$ 1.106.840. E é aqui que está o erro da planilha PRM que a Caixa fornece para a gente preencher. Porque como você pode ver, eu coloco o custo aqui e a própria planilha já dá o custo de reedição pós-reforma. R$ 1.106.000. Mas, se a gente preencher aqui o valor correto do imóvel original, vamos colocar aqui 160 metros quadrados mais 40 metros quadrados de garagem, totaliza 200 metros quadrados de área construída total. O imóvel vai ser ampliado para 235, aqui 55, vai ficar total 290, ou seja, esse imóvel vai ampliar 90 metros quadrados. Só que como essa planilha tem um erro de formulação, o custo de reedição pós-reforma está ficando aqui R$ 763.000, porque é aqui que está o erro. Esse cálculo está sendo feito baseado nesse valor, mas ele deveria estar sendo feito nesse valor de baixo. Por isso que tem o erro na planilha. E se a gente descer ela mantendo esse valor aqui, ó, o que acontece? Todas as nossas incidências aqui vão estar erradas, ou na verdade a maioria aqui vai estar errada, porque a própria planilha da Caixa está usando células erradas nas suas fórmulas. Então, para corrigir esse erro, a gente tem que deixar o valor final aqui também na questão do imóvel original. Então, coloca aqui 235 e aqui 55. Você pode ver que o custo de reedição agora é o custo final da obra pós-reforma. Essa dica é muito importante para você conseguir aprovar de maneira correta as suas propostas de reforma e melhoria financiada. E onde que a gente vai corrigir essa questão?
Lá no final, nos campos de outras informações, a gente vai informar isso para a Caixa, até para o próprio analista, quando pegar o nosso processo, ver e entender por que a gente preencheu dessa forma. Bom, nesse campo de memorial descritivo, a gente vai indicar resumidamente as intervenções que serão realizadas em cada ambiente, cômodo ou região da obra. Então, coloquei aqui alguns exemplos. No térreo eu vou fazer essas intervenções, no segundo piso eu vou fazer essas intervenções, na cobertura eu vou fazer isso aqui. E, em geral, a gente vai pintar, inclusive, a parte existente. Então, você indicou resumidamente todas as intervenções que serão feitas nesse projeto. Os custos aqui eu já expliquei de onde vieram esses valores, a gente usou a nossa planilha de orçamento paramétrico, definiu aqui, as incidências batem, então está aprovado, não tem como ser reprovado esse orçamento. É porque a gente já fez o levantamento fazendo análise de aprovação dos limites mínimos e máximos aceitáveis. Aqui embaixo a gente vai preencher as informações dos serviços não presentes, que eu já expliquei para você, e aí não precisamos justificar nada aqui em relação a índices fora das referências adotadas. E o cronograma você deve fazer baseado no seu planejamento de execução da obra. Lembrando que as etapas não significa necessariamente que serão meses. Eu posso fazer um planejamento de etapas quinzenais, etapas bimestrais, etapas mensais, enfim. Isso vai ser o planejamento estratégico da execução da obra. Eu recomendo que você faça o máximo de etapas possíveis por questão de garantir a liberação do recurso, porque a liberação do recurso é mediante etapas concluídas. Então, se você às vezes coloca uma etapa muito alta aqui, você não atinge a etapa, você não recebe nada. Em alguns casos, quando você divide etapas em mais vezes, você pelo menos garante o recebimento de parte dela ou metade dela. Então, eu gosto de fazer essa divisão o máximo possível. Então, essa aula, digamos que eu planejei fazer em 8 meses. Não tem problema, eu vou dividir ela em 13 etapas e vou tentar medir as etapas mês a mês para cumprir todas elas no período de 8 meses. Dessa forma, garantindo que naquele mês que eu não conseguir atingir uma etapa, eu pelo menos recebo uma parte da obra planejada. Aqui o croquis da poligonal, você pode usar o próprio Google Maps para fazer esse levantamento. E aqui embaixo você vai identificar o que já tem de existente na edificação atual, no imóvel original, até para o próprio analista poder comparar o que vai ser feito de fato na obra de reforma. E para isso eu gosto de usar esse campo aqui embaixo para explicar resumidamente o que será feito na edificação. Vamos ler aqui. A edificação será ampliada verticalmente através de construção do segundo piso, que irá conter 2 suítes, sendo uma com closet e uma sala privativa. O piso térreo será transformado em área comum, com espaço gourmet integrado com sala e cozinha existente. Será mantida apenas uma suíte existente no térreo. A garagem será ampliada e será construída uma piscina com hidromassagem e água aquecida. Pronto, você resumiu tudo o que será feito aqui nesse campo. Fora todas as observações que você fez no campo lá em cima por cômodo. Aqui você pode anexar o relatório fotográfico, ou seja, as fotos da sua obra existente. E, por fim, aqui embaixo é onde vem a nossa observação que eu falo sobre o erro que contém na planilha para o próprio analista da Caixa pegar e olhar e entender por que a gente colocou aqueles valores lá em cima. Então vamos ler junto aqui. Esta planilha fornecida pela Caixa contém um erro de fórmula no cálculo do custo de redição pós-reforma. Logo, as áreas informadas na seção área do imóvel original representam a edificação após sua reforma. Isso é necessário para que a planilha faça o cálculo correto do custo de redição pós-reforma. 2. Considerando o erro de fórmula desta planilha, iremos informar a área do imóvel original neste campo, sendo área coberta padrão 160 metros quadrados e área coberta acessória 40 metros quadrados, totalizando 200 metros quadrados de área construída total do imóvel original. Ou seja, nós não preenchemos lá em cima por conta do erro da planilha, mas informamos aqui embaixo no campo outras observações. Isso não irá impedir que o analista do banco faça a análise correta da nossa proposta de financiamento de reforma e melhoria. E para você entender todas as etapas de aprovação de uma reforma financiada, assiste esse vídeo que eu vou deixar no link aqui em cima. Nele eu mostro todos os 10 passos necessários para aprovar um processo de reforma financiada. E para contratar a minha consultoria online para te ajudar na aprovação dos seus processos de financiamento imobiliário, é só clicar no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário deste vídeo. A gente vai marcar um dia e vamos conversar pessoalmente para eu resolver todos os seus problemas. E na próxima semana eu vou soltar um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o preenchimento da planilha PLS para liberação da reforma financiada que foi aprovada. É isso mesmo, essa planilha aqui, ó. Eu vou te mostrar como você deve preencher para liberar as etapas do financiamento de reforma. Assim que esse vídeo sair, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois. Conhece alguém que está precisando dar aquela reformada na casa? Então compartilhe esse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou quer dar alguma opinião sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que depois eu vou responder você. E já aproveite e já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal caso ainda você não seja inscrito. E se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar um membro do canal. Clique no botão aqui embaixo, seja membro e veja todas as vantagens que você vai ter acesso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e se quiser continuar aprendendo mais sobre engenharia, arquitetura e construção civil,
vai assistir algum desses 2 vídeos aqui ao lado, ó, que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!